Amém. Um dia todo joelho vai se dobrar e toda voz vai confessar, toda língua vai confessar que Jesus Cristo é o Senhor para a glória de Deus Pai. Alguns vão fazer isso louvando, outros, infelizmente, vão fazer isso condenados, mas todos farão. Eu peço que você abra sua Bíblia no Evangelho de Lucas. Nós seguimos a nossa exposição no Evangelho de Lucas e nós começamos agora o capítulo 2. Lucas, capítulo 2. Nós vamos ver agora o nascimento de Jesus Cristo e vamos ler do verso 1 até o verso de número 20. Lucas, capítulo 2, faremos a leitura do 1 ao 20. Diz assim a palavra do Senhor: Naqueles dias foi publicado um decreto de César Augusto, convocando toda a população do império para recensear-se. Este, o primeiro recenseamento, foi feito quando Quirino era governador da Síria. Todos iam alistar-se, cada um à sua própria cidade. José também saiu da Galiléia, da cidade de Nazaré, e foi para a Judéia, até a cidade de Davi, chamada Belém, por ser ele da casa e família de Davi, a fim de alistar-se com Maria, sua esposa, que estava grávida. E aconteceu que, estando eles ali, chegou o tempo de ela ter a criança. Então Maria deu à luz o seu filho primogênito, enfaixou o menino e o deitou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. Havia naquela mesma região pastores que viviam nos campos e guardavam os seus rebanhos durante as vigílias da noite. E um anjo do Senhor desceu aonde eles estavam, e a glória do Senhor brilhou ao redor deles, e ficaram tomados de grande temor. O anjo, porém, lhes disse: Não tenham medo, estou aqui para lhes trazer boa nova de grande alegria, que será para todo o povo. É que hoje, na cidade de Davi, lhes nasceu o Salvador, que é Cristo, o Senhor. E isto servirá a vocês de sinal. Vocês encontrarão uma criança envolta em faixas e deitada em manjedoura. E de repente, apareceu com o anjo uma multidão do exército celestial, louvando a Deus e dizendo: Glória a Deus nas maiores alturas, e paz na terra entre os homens, a quem Ele quer bem. Quando os anjos se afastaram deles e voltaram para o céu, os pastores disseram uns aos outros: Vamos até Belém e vejamos os acontecimentos que o Senhor nos deu a conhecer. Foram depressa e encontraram Maria e José e a criança deitada na manjedoura. E vendo isso, divulgaram o que lhes tinha sido dito a respeito deste menino. Todos os que ouviram se admiraram das coisas relatadas pelos pastores. Maria, porém, guardava todas estas palavras, meditando-as no coração. E os pastores voltaram glorificando e louvando a Deus por tudo o que tinham ouvido e visto, como lhes tinha sido anunciado. Amém. Essa passagem que nós lemos agora, ela vai falar especificamente do nascimento de Jesus. Nós já vimos o nascimento de João, a importância de João e do seu ministério na abertura, na divulgação do novo reino, da vinda do reino de Deus. E a partir de agora, Lucas vai focar no trabalho, no ministério, na vida de Jesus Cristo. A gente sabe que o nascimento de uma criança
é sempre um evento maravilhoso. Ou pelo menos deveria ser. Mas é assim que nós cristãos encaramos. Todo nascimento é um presente de Deus. Todo nascimento está trazendo à existência uma alma que nunca vai morrer. Mas, dentre todos os nascimentos que a gente pode imaginar, nunca houve um nascimento tão especial, um nascimento tão maravilhoso quanto o nascimento de Jesus. As bênçãos que esse nascimento trouxe, elas não podem ser enumeradas. Eu acho que não existem palavras em qualquer idioma para falar sobre essas bênçãos. E a quantidade delas também é tão grande que a gente não teria como ficar enumerando. Mas o principal é, esse nascimento, ele abre aos homens, esse nascimento abre à humanidade a porta de salvação e vida eterna. O homem que se rebelara contra o seu Criador, agora está sendo oferecido a ele a oportunidade para que ele retorne, para que ele tenha paz novamente com o seu Criador. É tão marcante, é tão importante, é tão sem palavras, que o mundo, mesmo o mundo oriental, que ainda conta os anos de uma maneira diferente, mas mesmo o mundo oriental divide a era entre antes de Cristo e depois de Cristo. Até os judeus que estão no ano 5.000 e alguma coisa, que ainda aguardam o Messias, mantêm duas datas, porque uma data é sincronizada com o Ocidente, e por mais que eles mantenham outra data, eles fazem negócios com países do Ocidente, então eles precisam saber que dia é, eles precisam saber que horas são, se é de manhã, se é de noite. O calendário hebraico ele é lunar, o nosso calendário é solar, então nós vamos ter diferença até na contagem de dias no mês, né? O que para nós tem sempre 30 ou 31, você vai ter meses no calendário judaico com uma quantidade menor de dias, 27, 26. Mas vamos seguir adiante nesse texto e vamos ver a época em que acontece esse nascimento. A gente já viu que ele é maravilhoso por si só, mas quando acontece? Qual é a época em que Jesus nasce? E aqui Lucas nos fala que foi quando César Augusto, o primeiro imperador romano, publica um decreto convocando toda a população do império para recensear-se. Ou seja, Roma, dominando, assume um primeiro imperador, e esse imperador fala, bom, eu preciso ter ideia das cidades, dos estados que eu domino agora, então a primeira coisa que ele faz é convocar um censo, vamos contar o pessoal e saber quantos nós temos em cada cidade. E assim sendo, é na mesma época em que Quirino era o governador da Síria, é pedido para que cada pessoa retorne à sua cidade de origem. Eu teria que voltar ao Rio, Alexandre e Bianca teriam que voltar a Minas, né? A gente teria que voltar cada um para a cidade onde nasceu e lá nós teríamos que marcar um xizinho dizendo, olha, eu sou o Rodrigo, eu nasci aqui. E a gente pode pensar, tá, mas e aí? E aí que esse simples fato, ele traz sabedoria e ele traz a providência de Deus. A gente já deve ter visto nas nossas leituras bíblicas aquele termo chamado a plenitude dos tempos. Quando a plenitude dos tempos chegou, e a plenitude dos tempos é o nascimento do Messias. Ou seja, esse tempo havia chegado.
Era o momento certo. Deus enviou o seu Filho e Jesus nasce. A gente pode pensar só daquela história bíblica que a gente já estudou em algum momento na nossa vida cristã. Egito, Assíria, Babilônia, Pérsia, Grécia, agora Roma. Todas as cidades, estados, nações, países que dominaram sobre os judeus, todos esses reinos tinham provado que o mundo não conheceu a Deus pela sua própria sabedoria. Como Paulo escreve a sua primeira carta aos Coríntios, como Paulo escreve aos Romanos, nós, no formato de humanidade, nós, no formato de reinos conhecidos no mundo, nós rejeitamos o Criador. Todos os reinos, todos nós estávamos perdidos em idolatria. Ou seja, era o momento certo de Deus intervir na sua criação. Era o momento certo de Jesus nascer. E a gente precisa firmar a nossa alma nesse fato de que o tempo, o controle do tempo está nas mãos do Senhor. E a gente precisa firmar a nossa alma como sabendo que esse fato deveria nos confortar. Deus rege toda a sua criação. Deus está no controle de toda a sua criação. Deus está no controle do tempo. O tempo foi algo criado por Deus. É só a gente ler Gênesis 1. Quando Deus cria o dia e a noite, quando Deus coloca o sol e a lua para reger, quando Deus cria estrelas e galáxias, Ele criou o tempo. Ele está no controle do tempo. E por que isso tem que ser confortante para nós? Porque tem que nos trazer paz. Se Ele está no controle do tempo, se o tempo está nas mãos do Senhor, Ele sabe o melhor tempo para que as coisas aconteçam. Eu não sei. Graças a Deus, isso tudo foi entregue na mão dele, porque se ficasse nas minhas mãos, nas nossas mãos, a gente ia meter os pés pelas mãos. Então ele sabe a ocasião onde ele precisa intervir. Ele sabe o momento certo das coisas acontecerem, ele sabe quando a gente deve caminhar sozinho, ele sabe quando a gente deve ser acudido, ele sabe quando a gente precisa ser provado, ele sabe quando a gente tem que dar uma voltinha no deserto, ele sabe quando devemos ter vitória, quando devemos ter os nossos desejos atendidos, e ele sabe quando dizer não para a gente. Mas tem o outro lado dessa moeda. E geralmente é nesse lado que acontece as nossas maiores bobagens. Aquele momento onde a gente se esquece desse fato e começamos a agir de maneira ansiosa. E é bobo isso, né? Porque se eu não estou no controle do tempo, por que eu fico ansioso com algo? Não faz sentido. A gente fica ansioso com aquilo que está acontecendo ao nosso redor, como se nós soubéssemos mais ou melhor do que o Rei dos Reis qual é o momento para que as coisas aconteçam. Esse é um problema sério. Quando a gente diz que ansiedade é pecado, a gente fica imaginando, mas aonde na Bíblia está que ansiedade é pecado? De Gênesis até Apocalipse. Os Salmos nos falam que o tempo está nas mãos do Senhor. Todo o Antigo Testamento e o Novo Testamento falam que Deus reina sobre a sua criação. Ou seja, eu estou dizendo que eu sei gerenciar o mundo melhor do que o Criador do mundo. Isso é pecado. Lutero tinha um amigo chamado Filipe. Ele conta isso em alguns dos seus escritos e Filipe era um homem extremamente ansioso e Lutero repetia com bastante frequência: Filipe, deixa de tentar governar o mundo.
A gente toda hora está tentando governar o mundo. Toda hora a gente está dizendo, poxa, deveria ter acontecido, mas não aconteceu. Toda hora a gente está dizendo que, Senhor, eu pedi, o Senhor não me deu, por quê, Senhor? A nossa oração devia ser, Senhor, eu pedi, o Senhor não me deu, obrigado, Pai. Obrigado porque o Senhor sabe mais do que eu sei. Obrigado porque o Senhor certamente me livrou de uma furada. Eu tenho quase certeza que foi C.S. Lewis que falou que ele agradecia a Deus pelos nãos que ele havia recebido na vida dele. Porque foram esses nãos que livraram ele de muita coisa. Mas onde foi o local que Jesus nasceu? Lucas vai nos dizer que ele não nasce em Nazaré, na Galileia. O texto nos fala que José saiu da Galileia, cidade de Nazaré, e ele vai para a Judéia até a cidade de Davi, que era chamada Belém. Mas isso é estranho, né? Isso pode parecer estranho, mas de novo você vê a providência e a mão do Senhor para que as coisas acontecessem dessa maneira. Foi o profeta Miqueias que havia predito que o nascimento do Messias ocorreria em Belém. E assim foi feito, para que a palavra do Senhor fosse cumprida. Ou seja, existe o tempo inteiro a suprema providência do Senhor se manifestando em coisas muito simples. O Senhor governa todas as coisas. Ele governa o céu, Ele governa a terra. O Senhor vai inclinar o coração dos reis, dos presidentes, dos primeiros ministros, dos governadores, de todos aqueles para onde Ele quer que esses corações sejam inclinados. Ele determinou a época em que o imperador proclamaria aquele censo. Ele controla todas as coisas. O Senhor dirigiu tudo de forma que Maria foi obrigada a estar em Belém. Exatamente quando chega o tempo dela ter a criança. A gente já viu que era uma distância de mais ou menos 100 a 120 quilômetros que eles teriam que percorrer. E em momento nenhum Lucas fala que eles tinham 1 jumento, 2 jumentos, 3 jumentos, não existe essa informação. Ou seja, a descrição do nascimento do Senhor não é um tema para a peça de Natal no final do ano. A descrição do nascimento do Senhor é para que a gente olhe, preste atenção, entenda, entre outras coisas, sobre a sua providência. O imperador arrogante, o seu governador arrogante, eles não faziam a mínima ideia de que eles eram instrumentos na mão do Deus Todo-Poderoso. Eles estavam cumprindo, eles estavam simplesmente seguindo as ordens e seguindo os propósitos do Rei dos Reis. Eles não tinham a menor ideia de que eles estavam ajudando a lançar os fundamentos de um reino que iria derrubar todo e qualquer império que viesse a existir. E o nosso coração deveria se sentir confortado ao se lembrar do governo que o Senhor Jesus exerce sobre o mundo. Ou seja, um verdadeiro crente jamais deveria se sentir inquieto, assustado, preocupado por causa da conduta dos juízes desse mundo. Um verdadeiro crente, ele deve, com os olhos da fé, contemplar a mão do Senhor que supervisiona tudo
o que fazem aqueles que estão em posição de governo. E tudo o que eles fazem converge para o louvor e para a glória de Deus. Ah, mas a gente não entende. A gente não entende, é verdade. Ah, estamos passando situações difíceis. Estamos. Onde está o teu Deus? Da mesma forma como nos Salmos, Davi fala que perguntavam a ele: onde está o teu Deus? Quando Davi era perseguido e ameaçado de morte. Davi responde: ele está nos altos céus, governando a sua criação. Nós temos a promessa do Senhor Jesus: eis que estarei com vocês todos os dias, até o final dos tempos. Onde está o teu Deus? Ao meu lado, o tempo inteiro. A gente, como verdadeiro crente, deveria considerar todo rei, todo governante, como uma criatura que, mesmo com todo aquele seu poder, poder esse que o apóstolo Paulo diz que é Deus quem dá, ele não pode fazer nada a não ser o que Deus determina. E isso que Deus determina vai sempre cooperar com a vontade divina do Senhor. Ah, então é a vontade... Sim, é a vontade de Deus. Várias vezes nós já comentamos aqui, em várias pregações, agradecendo e orando ao Senhor que temos liberdade de cultuar. Algumas vezes já lembrei aos queridos que talvez essa liberdade não seja um prêmio. Talvez essa liberdade, aliás, essa liberdade disfarçada, seja juízo do Senhor sobre a nossa nação. Porque aqueles que realmente estão sendo perseguidos, que realmente estão morrendo, nesses lugares e nesses países, o evangelho cresce e prospera. E cresce e prospera o evangelho verdadeiro. Não essas igrejas que a gente vê abrindo por aí pela nossa cidade, oferecendo coaches e terapias e 10 maneiras de fazer isso e 7 daquilo, e venha para cá e os seus problemas acabarão. Venha para cá e não sofra mais. Tudo coopera para a vontade do Senhor. E isso deveria nos trazer consolo. Não somos um trem desgovernado, não somos um caminhão sem alguém pilotando. E se as coisas estão acontecendo como estão, tem um motivo. Nós não sabemos qual, mas tem um motivo. E se ele rege a sua criação, deveríamos estar tranquilos. Tranquilos no sentido de que o máximo que pode acontecer conosco, segundo a própria palavra, é alguém nos tirar a vida. Além disso, não vai acontecer. E como o pastor John MacArthur falava, o máximo que pode acontecer a um crente que teve a sua vida retirada, ceifada, é ir ao seu Criador mais rápido. Mas nós somos muito presos, né? Somos muito presos às coisas que estão ao nosso redor e ao nosso mundo. Somos muito imaturos na nossa fé, nos esquecemos de que Deus controla todas as coisas. Nos lembramos disso quando algo que nós pedimos ou quando uma tragédia nos ocorre e aí nós clamamos ao Senhor e o Senhor atende ao nosso clamor. E aí Ele cura, aí Ele restaura, aí Ele faz. E aí a gente diz, graças a Deus. Mas a gente não diz graças a Deus na segunda-feira seguinte, quando a gente acorda para ir trabalhar. Ou quando acontece algo ruim na nossa vida, a gente não diz graças a Deus.
Por fim, vamos observar as circunstâncias desse nascimento. E aqui a gente consegue ver a graça do Senhor Jesus. Porque já comentamos isso, se o Senhor Jesus tivesse vindo a esse mundo salvar-nos, e ele tivesse vindo rodeado pelos anjos de seu Pai, num formato de um grande poder, de uma grande festa, uma grande ostentação, aquela coisa, isso já teria sido de uma misericórdia sem tamanho. Se ele tivesse decidido nascer e morar num palácio, com todo o poder, com toda a autoridade, com todos os seus anjos o guardando e o protegendo ao seu redor, nós já teríamos motivo para ficar maravilhados com ele. Afinal, ele veio para nos salvar. A questão é que ele se faz pobre, como os mais pobres, e ele se faz simples como os mais simples. Quando Paulo escreve a sua segunda carta aos Coríntios, lá no capítulo 8, ele fala: pois vocês conhecem a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico, se fez pobre por amor de vocês, para que por meio da pobreza dele, vocês se tornassem ricos. Nosso mundo caído em pecado, a gente não se dá conta que todos os nossos valores se inverteram. Então ele vem para mostrar o quanto nós estamos errados, porque nós gostamos de valorizar coisas que ele disse para a gente: não, vocês estão valorizando errado. E Paulo é um dos que mais vai falar isso para a gente no Novo Testamento. Olha, para todo mundo que está aí, essa pregação desse evangelho é loucura, mas Deus quis usar a loucura para humilhar aqueles que se acham sábios nesse mundo. Ele se fez pobre, e pela pobreza e pela simplicidade de vida dele, ele nos fez ricos, ricos em vida. Como ele venceu a morte, nós venceremos. Como ele ressuscitou, nós vamos ressuscitar. Não sofreremos eternamente, viveremos eternamente em paz com ele. Somos ricos. 2, 3 semanas atrás, Jairo postou um vídeo para a gente no grupo da igreja. Um rapaz tetraplégico, que só mexe o queixo, dizendo: olha, mexe teu pé aí. Eu duvido, eu estava na minha mesa estudando, eu parei e mexi. Eu duvido que você não tenha feito a mesma coisa. E ele falava: mexe a tua mão. E eu mexi a minha mão. E ele falou: você é bilionário. Que a gente nunca se esqueça de que, por meio da vida humilde do Senhor, ele adquiriu para nós um título de glória. Rodrigo, que título é esse? Filhos de Deus, salvos. Agora somos irmãos de Jesus, filhos do Criador. Por meio da vida que ele teve, a vida de sofrimento, por meio da morte dele, ele conquista para nós redenção eterna. Deus não faz acepção de pessoas, é verdade. Mas o sentido disso é que ele não faz acepção de pessoas, porque ele não se preocupa se você é do país A ou do país B, da classe social A ou da classe social B, da cor A ou da cor B. Todos, e todos é toda língua, toda nação, toda raça. Nós teremos salvos representados de todos os lugares, sejam reis, sejam escravos, sejam homens, sejam mulheres, sejam ricos, sejam pobres. Todos os tipos de pessoas estarão representados.
É por isso que ele não faz acepção de pessoas. Ele olha para o coração, ele não olha para o diploma, ele não olha para o bolso, ele não olha para as propriedades, e que a gente nunca se envergonhe de sermos o que somos. Se somos pobres, essa foi a coisa que o Senhor nos deu, e foi o que Ele achou por bem nos dar. Se temos muito, essa é o que a situação, essa foi o destino, essa foi a vontade que Deus escolheu para cada um de nós. Se nós não temos nem muito, nem pouco, essa foi a situação e essa foi a vida que o Senhor nos deu. Nos alegremos. Ganância é pecado, mas não tem absolutamente nada errado. Em nenhum lugar na Escritura fala que é errado ser pobre, ou ter pouco, ou ser uma pessoa simples. Casa simples, comida simples, cama simples, eles podem não ser muito agradáveis, como o trend do Instagram, mas foi exatamente isso que o Senhor Jesus escolheu, desde o dia em que ele nasceu, e todos os dias da sua vida nesse mundo. Inclusive aos seus discípulos e às pessoas ao seu redor, ele dizia: o Filho do Homem não tem onde encostar a cabeça. Ele não tinha uma casa que ele chamava, esta é a minha casa. Ele pregava e cada hora ele estava na casa de uma pessoa diferente. Toda vez que o amor ao dinheiro começar a bater a nossa porta, e queridos, não se enganem, o amor ao dinheiro bate na porta de todos nós, sem nenhuma exceção. E quando esse amor começar a bater na nossa porta, a gente tem que pensar lá naquela manjedoura em Belém, e naquele menino que foi colocado naquela manjedoura. Lembrar de Paulo, como eu li aqui em 2 Coríntios capítulo 8, que ele se fez pobre por amor de nós, para que nós fôssemos ricos. E talvez isso nos livre de muitos males, que às vezes esse amor pelo que não é o correto, ele pode nos causar. Então vêm os anjos, e os anjos anunciam o nascimento do Senhor aos pastores. E é interessante porque quando nasce o filho de um rei, a gente geralmente pensa numa ocasião de festa, alegria, todo mundo é convocado, festividades públicas, mas o anúncio do nascimento do príncipe da paz, ele foi feito de modo isolado, durante o meio da noite, para um grupo de pouquíssimas pessoas, sem nenhuma ostentação. E quem foram esses, os primeiros que receberam essa notícia? Segundo Lucas, eram os pastores que viviam nos campos, ao redor de Belém, e guardavam o seu rebanho durante as vigílias da noite. Ou seja, os anjos vieram dar a notícia a pastores. Eu estava estudando sobre isso, e aí um autor falava que deveriam ser pessoas que não cheiravam muito bem. E é verdade, porque geralmente são pastores de ovelha, e pastores de ovelha têm cheiro de ovelha. Eram homens que dormiam com a cabeça na pedra. A pedra era o travesseiro de um pastor que passava a noite cuidando de um rebanho. Engraçado que os anjos não contaram essa novidade aos sacerdotes, aos escribas, aos governadores, aos fariseus. O anjo foi aos pastores e falaram: olha, hoje na cidade de Davi lhes nasceu o Salvador, que é Cristo o Senhor. A maravilha aqui não é o nascimento de Jesus. A maravilha é o Messias, o Salvador chegou. Nós comemoramos e deveríamos nos alegrar, deveríamos ficar
sem palavras, porque foi nesse momento em que essa porta e oportunidade se abriram para nós e a gente pôde, bom, agora eu vou poder, como todos os profetas do Antigo Testamento nos disseram, agora eu vou poder viver em paz com Deus novamente, porque Ele enviou o seu Filho, o seu Messias, e agora os meus pecados vão ser perdoados. Tiago, lá na sua carta, no finalzinho da Bíblia, Tiago, irmão de Jesus, ele fala, por acaso Deus não escolheu os que para o mundo são pobres, para serem ricos em fé e herdeiros do reino que Ele prometeu aos que o amam? As coisas do reino de Deus, geralmente, elas são ocultas aos grandes e nobres e geralmente são reveladas àqueles que são mais simples. E percebe a linguagem do anjo. Eles vêm até os pastores para anunciar o nascimento do Senhor Jesus e ele diz, olha, estou aqui para lhes trazer boa nova de grande alegria, que será para todo o povo. Boa nova, evangelho, boa nova, boa notícia. E por que é boa nova? Porque não era o nascimento daquele menino. Era a inauguração do reino de Deus. O reino havia chegado, havia começado o reino. A escuridão espiritual que tinha coberto o mundo, ela começou a desaparecer. Era exatamente o caminho para a paz com Deus. O caminho para o perdão. Eles ali estavam começando a ter essa porta aberta para toda a humanidade. A cabeça de Satanás estava para ser esmagada. O que Deus falou em Gênesis capítulo 3 para Adão e Eva estava para se cumprir agora. A liberdade seria proclamada aos cativos e a vista seria restituída aos cegos. A profecia de Isaías estava se cumprindo. A maior verdade da humanidade, o Evangelho, seria proclamado. Essa é a mensagem de que Deus pode ser justo e, ao mesmo tempo, por conta de Jesus, Deus podia justificar o pecador. Ele conseguiu. Nós assistimos aqui aquele filme a respeito daquela possessão, eu esqueci o nome do filme agora. E é interessante porque naquele momento que ele fala, nós não prevíamos isso. E o demônio está conversando com o médico, e o médico começa a questionar a respeito do nascimento, da morte, da crucificação, e ele fala, nós não prevíamos isso. Ou seja, a morte e a ressurreição dele se tornaram a porta que foi aberta para nós. A salvação não era mais aquele tipo e aquela figura, aquelas sombras do Antigo Testamento. Agora a gente podia olhar para a salvação face a face. E o conhecimento de Deus não era mais o conhecimento restrito ao povo de Israel. Agora, o conhecimento de Deus estava sendo entregue a todos. E essas eram as boas novas. E olha que interessante, quem foram aqueles que primeiro adoraram ao Senhor quando Jesus nasceu? Foram os anjos, não foram os homens. Anjos que nunca pecaram, anjos que não precisavam de um Salvador, anjos que não caíram, ou seja, eles não precisavam de um Redentor, eles não precisavam do sangue da cruz, da expiação. Esses foram os que foram primeiro adorar ao Senhor.
O primeiro hino que foi cantado em honra a Deus se manifestou através de uma multidão do exército celestial. Eu não consigo imaginar. Você olhar para o céu e ver um anjo já deve ser algo assim, sem palavras. Imagina você olhar e por trás desse anjo você vê um exército celestial e todos cantarem juntos. Anjos são servos muito preciosos e a gente deveria aprender com eles, porque tudo que o seu Senhor lhes faz ou lhes ensina, isso agrada aos anjos. Nem tudo que o Senhor nos faz e nos ensina, nós nos agradamos. Eles conhecem, os anjos, muito bem o tamanho da miséria que o pecado trouxe até a criação. Eles também conhecem o que é a bem-aventurança do céu, da presença com o Senhor, o privilégio de que agora existe uma porta aberta para que a gente seja salvo. Mas, mais poderoso do que isso tudo, eles têm uma grande compaixão, os anjos, por nós, pecadores. Porque eles se alegraram diante dessa perspectiva de que agora muitas almas seriam salvas. E a gente precisa se esforçar um pouquinho para ter um coração um pouquinho mais parecido com esse coração dos anjos. A nossa ignorância, a nossa morte espiritual, ela parece que se mostra agora de uma forma mais dolorosa, porque nós somos incapazes de compartilhar essas alegrias que a gente vê aqui os anjos compartilhando, a gente é incapaz. A gente realmente espera morar no céu? A gente realmente espera passar a eternidade com um Deus que a gente não conhece? A gente realmente quer passar a eternidade no céu com um Deus que a gente não ama, não obedece? Se a gente realmente espera morar lá no céu com os anjos, é preciso que a gente comece a viver um pouco do sentimento que esses anjos nos mostram aqui nessa passagem, enquanto nós estamos vivos aqui nesse mundo. O reino do Senhor já começou. Ele ainda não se consumou, mas ele já começou. Então a gente tem que procurar ter uma sensibilidade um pouquinho maior com relação à sujeira e à miséria do pecado. Porque se a gente não tiver isso, a gente não vai valorizar nunca a salvação. Enquanto a gente continuar evangelizando, dizendo Jesus te ama, a gente vai ter respostas como eu também me amo. Porque essa é a mensagem de hoje. Precisamos de autoestima. Eu também me amo. Quem é esse Jesus aí que você está dizendo que me ama? Se a gente não começar a evangelizar, lá pela historinha de Gênesis, contando quem Deus era, o que Ele fez na criação dele, como nós nos rebelamos contra Ele, e que por causa disso recebemos o castigo que merecíamos, e fomos afastados da presença dEle, e entregues à morte, entregues à corrupção do nosso corpo, entregue às doenças, entregue a tudo que nós vivemos nesse mundo. E alguém nos lembrasse, nos botasse um espelho na nossa frente e falasse, esse é você. Alguém abrisse uma janelinha assim, mostrasse uma portinha do inferno e falasse, olha, isso daqui é para onde você vai. Você não é boa pessoa. Isso é o que eu mereço. É assim que se prega o Evangelho.
para que a pessoa perceba, quando for anunciada uma salvação, a pessoa dê valor a essa salvação. Porque até então, eu sou uma boa pessoa e eu não preciso ser salvo. Eu não mato ninguém, eu não roubo ninguém, eu não moro em Brasília. Por que eu mereço ir para o inferno? Essas são as respostas que a gente vai receber se a gente for à rua evangelizar com esse evangelho água com açúcar, com esse conhecimento raso da palavra. Finalmente, os anjos cantam um hino de louvor, um exército de anjos, e eles dizem glória a Deus nas maiores alturas e paz na terra entre os homens, a quem Ele quer bem. E essas palavras já foram interpretadas das maneiras mais absurdas possíveis, e nós não temos tempo e nem é o nosso objetivo aqui falar sobre isso, mas eu gostaria de oferecer aos irmãos uma interpretação boa, clara, tranquila e cheia de boa teologia, para quando nós lermos os versículos 14, quando lermos o versículo 14, precisamos nos dar conta disso. Glória a Deus nas maiores alturas. Nós devemos dar o mais alto grau de louvor a Deus. Por quê? 1, porque Ele é Deus. 2, porque Ele enviou o Seu Filho e abriu a porta para que o nosso relacionamento com Ele pudesse ser restaurado. A vida e a morte de Jesus na cruz mostram, na prática, os atributos do Senhor. Ele é justo, Ele é santo, mas Ele também é cheio de misericórdia, amor e sabedoria. O hino também diz paz na terra. Nesse momento é chegada a paz à nossa terra. A paz de Deus, aquela paz que ultrapassa todo e qualquer entendimento. É aquela paz perfeita entre o Deus Criador e entre o homem pecador, rebelde. É aquela paz que o Senhor Jesus compra com o seu próprio sangue naquela cruz. É aquela paz que é oferecida de maneira gratuita a toda a humanidade. O convite do Messias é: venham e creiam. Só isso. É essa paz que, se nós recebermos ela no nosso coração, se recebermos a paz verdadeira, se recebermos de maneira verdadeira no coração, é essa paz que vai fazer com que nós vivamos entre nós em paz. É essa paz que vai encher o mundo inteiro. Algumas semanas atrás eu estava chegando em casa, havia saído para comprar um remédio para minha filha, estou chegando na portaria do meu prédio, vejo uma gritaria na esquina da minha casa. Pessoas segurando pessoas. Não sei por que corri para lá. E encontro um motoqueiro e um cara de um carro, e os dois brigando, porque um havia batido no outro. E olho para um dos rapazes e não me perguntem por quê, vi meu filho naquele homem. O cara parecia muito com meu filho, era alto, grande, forte, parecia um armário enorme. E havia uma senhora de cabelo branco que tentava segurar aquele rapaz, porque o motoqueiro, tadinho, ele era fininho e pequenininho, e aquele cara era um monstro. E se aquele cara chegasse até aquele rapaz, ia ser um estrago feio. Eu corro para lá e me meto no meio dos dois. Viro para aquele rapaz e falo: qual o seu nome? É verdade, eu tive que perguntar umas 7, 8 vezes para ele qual era o seu nome, até conseguir que ele olhasse para mim e dissesse o nome dele. E eu falei: olha, meu nome é Rodrigo, eu sou um pastor evangélico. E pelo amor de Deus,
se acalma, não vale a pena. Não vale a pena. E o outro motoqueiro do outro lado, ele xingava tanto. Ele fazia tantos gestos, ele corria de um lado para o outro, parecia um bicho tentando cercar. E eu falava para esse rapaz, não escuta, não vale a pena. No final das contas, saí de lá, voltei para casa, entrei no elevador e penso comigo, Rodrigo, que ideia idiota a sua. O que você foi fazer lá? Se alguém, imagina o tamanho do cara, daquele tamanho, e eu fui dizer para ele que eu era um pastor. Cheguei mais tarde, contei para minha filha, para minha esposa, e realmente a resposta delas foi, realmente, a tua ideia era uma ideia idiota. Mas eu confesso para vocês que, quando a situação se acalmou, eu senti uma paz, porque você tinha conseguido, de alguma forma, ajudar a evitar algo que podia ser uma tragédia. E essa é a vida que a gente vive todos os dias aí. Nós não temos paciência, nós não temos paz. Nós não... Como que a gente quer sair daqui e pregar o Evangelho? Que tipo de testemunho eu dou aí fora? Como que eu tenho a cara de pau de dizer que eu sou sal e luz? Paz entre os homens a quem Ele quer bem. É exatamente esse o tempo onde bondade e o amor de Deus com os homens pecadores se tornam conhecidos. Você pode ver que na criação nós vimos o poder de Deus. No dilúvio nós vimos a justiça de Deus. Mas quando Jesus nasce, vive e morre na cruz, aquela morte expiatória, aquela morte substitutiva, aquela que deveria ser a nossa morte, ali a gente vê a misericórdia de Deus. Esse era o sentido do hino cantado pelos anjos. E felizes, meus irmãos, são aqueles que podem entender o seu significado e concordar com o seu significado de coração. E finalmente, eu termino aqui, a gente percebe a obediência dos pastores. Eles obedeceram imediatamente diante da revelação do anjo. Eles não duvidaram, eles não questionaram, e mesmo que as notícias que nós recebemos possam parecer estranhas, se a gente tem recebido notícias improváveis, a gente deveria agir como eles, obedecendo. Porque aqui a gente tem recebido essas notícias. Ame o seu inimigo. Ore por aquele que te persegue. Obedeça os meus mandamentos. Aquele que me ama é o que obedece aos meus mandamentos. Aqui a gente encontra o que é casamento, o que é amor, o que é criação de filhos. Aqui a gente encontra o que é viver em paz. Aqui a gente aprende como lidar com o nosso dinheiro. Aqui a gente aprende como ser pai, como ser mãe, como ser filho. E diante disso, o que nós temos visto nas redes sociais eu não concordo com isso. Aí a gente deveria pegar emprestado as palavras de Paulo lá aos Romanos e dizer: quem você acha que você é? Para não concordar.
Eu não creio dessa maneira. Eu estava olhando as redes sociais essa semana e diante da colocação de um trecho bíblico, um dos comentários era: eu não creio dessa maneira. E aí você não tem nem o que responder a esse comentário. Aqueles pastores, não sei se vocês reparam, mas eles largam o rebanho. Porque para ir a Belém e verificar tudo aquilo que o anjo tinha falado, eles não juntaram ali 50, 100, 200 ovelhas e foram, vamos. Eles largaram o rebanho. Assim como aqueles homens largam tudo, os seus barcos e seus trabalhos, quando Jesus passa por eles e fala, vem! Ninguém pediu um tempo para arrumar alguma coisa. Aliás, aqueles que pediram, Senhor, me deixa fazer não sei o que primeiro, ele falou, pode ficar. A fé desses homens é simples. E essa fé recebeu uma grande recompensa, porque eles foram os primeiros entre toda a humanidade, além de Maria e José, claro, a verem o Messias recém-nascido. E Lucas nos fala que exatamente por isso eles voltaram glorificando e louvando a Deus por tudo que tinham ouvido e visto. Nosso espírito precisa ser como o espírito desses pastores. A gente deveria agir sempre em obediência imediata. Rodrigo, você não tem ideia como é difícil? Eu tenho. Eu juro para vocês que eu tenho ideia do quanto é difícil. É muito difícil, não é pouco difícil. A questão é, eu preciso mergulhar nessa palavra, para que essa palavra esteja dentro de mim. E essa palavra me lembre quem eu sou. E quem é o Deus que fez essa promessa. Para cada vez que eu tiver dificuldade em obedecer de maneira pronta, eu pare e me lembre, opa, não é errado você não ter vontade. Errado é você se deitar nesse sentimento. Não é errado você sentir raiva. O problema é o que você faz com essa raiva. Como você reage àquilo que você sente. E nós cantamos aqui no início, será que foi da boca para fora? Mas nós cantamos que se o Senhor olhar para o nosso coração, Ele não vai encontrar nada de bom. O que eu espero dos meus sentimentos, então? Como que eu saio daqui dizendo que eu sou uma pessoa boa? Nada do que vem do meu coração é bom, desculpa, mas não é. E não é porque a Bíblia me diz em N lugares que não é. Então, se eu tenho uma informação de que o certo está em um lugar específico, se eu tenho a informação de que o meu coração é enganoso, de que o meu coração é desesperadamente corrupto, se do meu coração vem tudo de absurdo e errado, eu sei, eu tenho essas informações, gente, eu estou com a faca e o queijo na mão. Então eu preciso me esforçar. Eu preciso me lembrar dessa palavra. Eu preciso, porque quando eu tiver vontade eu tenho que parar e me lembrar, o que eu devo fazer? Eu não posso dar ouvidos à minha vontade. Minha vontade vai me levar para um buraco. Precisamos crer nessas palavras de maneira completa, precisamos agir em obediência imediata, sem esperar recompensas. Não é para depois falar, Senhor, lembra aquela vez que eu te obedeci? E nós vamos ver no próprio Evangelho de Lucas, na exposição mais lá para frente, ele dizendo, olha, não fez mais do que a sua obrigação. Já escutou esse texto da tua mãe?
Eu escutei muito da minha. Mas eu estudei. Não faz mais do que a tua obrigação, não faz nada na vida, não paga boleto, não tem que sustentar a família, só tem que estudar. Ah, mas eu fiz tal coisa. Não era a tua obrigação? E Jesus vai nos contar uma história e vai nos mostrar que nós devemos ser discípulos que fazem muito mais do que nos é dito para fazer. Aqui nos fala que nós temos que amar o nosso inimigo, devemos ir além disso. Devemos orar por eles, devemos cuidar deles, como a parábola do bom samaritano. Devemos orar e tentar resgatar aqueles que lá fora vão apedrejar a gente. Devemos pregar o evangelho a eles, mesmo que eles ridicularizem a gente, que eles fiquem rindo de nós. Temos que ir além do que nos é dito. A jornada, querido, que nós iniciamos pela fé, geralmente é uma jornada que termina em louvor. E nós precisamos também nos lembrar disso. Vamos orar? Senhor Deus Todo-Poderoso, nós te agradecemos, Pai, pela tua palavra. Te agradecemos, Senhor, pelo teu evangelho, pela tua misericórdia, Senhor, em nos enviar o teu Filho e criar, Senhor, todas as condições para que o teu plano perfeito acontecesse, para que nos fosse oferecida a oportunidade de paz contigo, Senhor, para que pudéssemos ser reconciliados através do sofrimento e da morte do teu Filho. Agradecemos, Senhor, porque o Senhor, na sua misericórdia, olhou para cada um de nós, Pai. O Senhor nos trouxe a cada lugar específico para ouvir essa palavra, e o Senhor também nos comanda que nós agora levemos essa palavra a outros que, como nós, precisavam ouvir essa palavra. Cuida, Senhor, das nossas necessidades, Pai. Enche-nos de força com teu Espírito Santo. Dá-nos, Senhor, a lembrança de quem nós somos e de quem o Senhor é. Nos lembra das tuas promessas. Aviva, Senhor, o nosso coração. Despede-nos, Senhor, em paz. Leva-nos a nossas casas e dá-nos, Senhor, uma semana, Pai, cheia da tua presença. Uma semana cheia da presença do teu Espírito Santo nas nossas vidas, cheio de oportunidades onde possamos pregar o teu evangelho, Pai. Cheio de oportunidades onde possamos viver de acordo com aquilo que o Senhor nos ensina. O Senhor conhece as nossas necessidades, os nossos desejos, e nós pedimos, Pai, que o Senhor também atenda a essas necessidades, a esses anseios, mas que o Senhor nos lembre, Pai, que a tua vontade é boa, perfeita e agradável. Essa é a nossa oração, Senhor, e nós a fazemos no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Amém.